Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a esse espaço virtual. Eu sou a professora Luciana de Lima e vou apresentar para vocês a ementa da disciplina Tecnodocência EAD de 2025.2. Eu trabalho na Universidade Federal do Ceará, juntamente com o professor Robson Carlos Loureiro. Os objetivos dessa disciplina são esses que estão elencados aqui. O primeiro é compreender a definição de tecnodocência no seu viés teórico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai estar trabalhando nessa disciplina é sobre tecnodocência. O segundo objetivo é identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. A interdisciplinaridade é um conceito básico da tecnodocência, então vai ser o segundo conteúdo com o qual a gente vai trabalhar na disciplina. O terceiro objetivo é refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, o terceiro elemento que a gente vai estar estudando são os aspectos políticos dessa prática docente pautados em Foucault. O quarto objetivo é compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. A teoria da aprendizagem significativa também é um pilar da tecnodocência, está pautada em Ausubel e nós vamos estudar também como mais um conteúdo dessa disciplina. E o quinto objetivo é identificar o uso dos conceitos abordados na disciplina em contexto aplicado de sala de aula. Então, em cada momento que a gente vai estudar os conteúdos teóricos, a gente vai abordar também essa compreensão dos conceitos aplicados na prática. Então, resumindo, os conteúdos que a gente vai trabalhar são esses quatro: o conceito de tecnodocência e seus princípios, a interdisciplinaridade e os seus elementos formadores, as políticas na prática docente, pautada em Foucault, e a teoria da aprendizagem significativa, pautada em Ausubel. E aqui tem o cronograma da disciplina. Eu recomendo que vocês tirem uma foto, vocês guardem na agenda de vocês essas datas, porque elas são muito importantes. E apesar de estar tudo aqui sendo dito, facilmente compreensível, existem algumas características que eu preciso aqui falar para vocês. Então eu vou começar logo com a primeira linha, que é falando da primeira semana de aula, que vai acontecer a partir do dia 15/9. Ela vai ter uma atividade a ser proposta a partir do dia 15/9. Essa atividade precisa ser entregue até o dia 17/9. E a segunda chamada dessa atividade, caso a pessoa não consiga fazer até o dia 17/9, vai valer até o dia 18/9, a segunda chamada. Vai ser um momento de ambientação e ementa. Então, vocês vão se ambientar lá no Classroom, que é o local que a gente vai estar trabalhando, e vocês vão preencher o quiz da ementa da disciplina, que se pauta nessas informações que eu estou passando aqui para vocês via vídeo, tá ok? Então, se vocês perceberem, eu coloquei aqui semana a semana aquilo que a gente vai estar trabalhando dentro da disciplina. Então, todos os inícios, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10 e assim sucessivamente, se vocês perceberem, todas essas datas são segundas-feiras. Então, a gente começa a disciplina e tudo aquilo que a gente vai estar trabalhando a partir das segundas-feiras. E se vocês prestarem bem atenção, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10 e assim sucessivamente, são quartas-feiras. Então, quando a gente inicia a disciplina na segunda-feira, a gente passa para vocês todas as atividades que vocês precisam fazer e vocês precisam completar essas atividades até as quartas-feiras. Se não puder completar as quartas-feiras, existe um tempo de segunda chamada que acontece na quinta-feira, tá certo? Então, vocês têm esse tempinho a mais para quem não conseguiu cumprir dentro da data prevista. Então, o que a gente vai fazer aqui? Na primeira semana, como eu falei, a gente vai estar trabalhando com a ementa. Na segunda semana, vocês vão estar trabalhando com um questionário inicial. Esse questionário, diferente de todas as atividades que a gente vai fazer, é uma atividade pontuada, mas ela não tem certos ou errados.
Então, vocês podem responder livremente a esse questionário inicial. Vou já dizer quanto é que ele vale, tá certo? Em termos de nota, mas é importante vocês saberem que é uma atividade diferente das demais, que existem certos e errados. O conceito de tecnodocência, ele vai ser trabalhado em 3 semanas. A primeira semana é uma compreensão mais teórica, estudos teóricos, leituras, vídeos, podcasts que vocês vão ter acesso. E na segunda semana vocês vão fazer um quiz que tem a ver com esse conteúdo teórico. E na terceira semana vocês vão trabalhar com um quiz que tem um viés mais aplicado. Então, vocês vão aplicar a teoria em situações de prática docente. Esse formato ele vai se repetir para todos os outros conteúdos. Então, isso vai acontecer também para a interdisciplinaridade, vai acontecer para políticas e vai acontecer para a teoria da aprendizagem significativa. Tá ok? Então, fiquem atentos para esses detalhes. A gente começa, então, os conteúdos sempre às segundas-feiras, com entrega sempre às quartas-feiras e a segunda chamada sempre às quintas-feiras. Vejam que eu coloquei aqui 2 barrinhas amarelas, porque a gente vai levar em consideração os encontros universitários. Então, a semana dos encontros universitários não vai ter aula. Então, a gente vai suspender por uma necessidade mesmo, alguns alunos mesmo, porque participem dessa disciplina à distância, têm compromissos presenciais e os encontros universitários precisam, então, ser preservados. E tem também o recesso natalino, tá? Então, vamos lá. Os encontros universitários vão seguir na semana do dia 3 do 11 até o dia 9 do 11. A gente retoma no dia 10 do 11, ok? E o recesso natalino vai iniciar no dia 22 de dezembro e segue até o dia 4 de janeiro de 2026. E a gente retoma as aulas no dia 5 de janeiro de 2026. Tem esse azulzinho também que eu coloquei aqui para que vocês fiquem atentos e atentas, tá certo? Por que que ele tá diferente, né? Se você notar, dia 17 é uma segunda-feira, 17 de novembro, dia 19 de novembro é uma quarta-feira, e dia 20 seria o dia que vocês deveriam entregar ou fazer a segunda chamada a quem faltou. Como o dia 20 é feriado, em função do Dia da Consciência Negra, então essa segunda chamada deixou de ser no dia 20 e passa a ser no dia 21. É importante vocês saberem também que a gente precisa fechar as notas às quintas-feiras, porque às sextas-feiras a gente manda para vocês a planilha de notas atualizada pelo mural do Classroom. E para que a gente possa fazer um trabalho de uma maneira mais organizada, a gente cumpre fielmente essas datas que estão aqui. Caso haja necessidade de mudança de alguma data, a gente entra em contato com vocês com antecedência para que vocês também possam se reorganizar. A disciplina ainda está totalmente à distância, mas futuramente a gente vai mudar esse formato em função da nova lei que exige que as disciplinas à distância também tenham encontros presenciais. Para esse semestre, os encontros presenciais não vão acontecer, tá certo? Mas vocês já podem avisar os futuros colegas, né, que queiram fazer essa disciplina, que no futuro ela vai ter encontros presenciais e essa estrutura aqui vai ser alterada, ok? Depois que a gente termina a última parte aqui da teoria da aprendizagem significativa, a gente segue logo para o questionário final. O questionário final, ele é muito semelhante ao questionário inicial. Então, a gente precisa saber como é que se deu aí o processo de aprendizagem de vocês na comparação desses questionários. Mas é importante que vocês saibam que o questionário final também tem o mesmo teor do questionário inicial. Ele tem uma pontuação, mas não é em função dos acertos e erros que vocês podem cometer. Nós estamos preocupados, né, em saber o que vocês pensam a respeito dos conceitos que foram trabalhados de maneira espontânea. Por isso que é importante vocês não copiarem nem colarem da internet as informações, porque o que está na mente de vocês é o mais valioso nesse momento, tá bom? É diferente das outras atividades, dos outros quizzes que vão aparecer, a gente vai já explicar, tá bom? Então, esses dois aí, eles são diferentes. A AF está prevista
para acontecer entre o dia 19 e 21 de janeiro, né, com a segunda chamada para o dia 22 de janeiro. Espero que ninguém fique para F, não é uma disciplina difícil, mas requer, né, um mínimo de estudo, leitura e participação. Vamos lá, então. Em termos de avaliação, né, como é que a gente faz? A gente não faz uma prova necessariamente, mas são várias atividades pequenas que vocês realizam, né, a cada semana, e essas atividades, elas têm um cômputo de valores, tá certo? E são esses que eu vou elencar aqui para vocês. Então, o questionário da ementa, ele é um quiz, com certos e errados. E vale 1 ponto, a nota máxima dele, né, de 0 a 1 ponto. O questionário inicial, ele é um preenchimento de um formulário, não é um quiz. Ele vale meio ponto, tá certo? E é justamente esse questionário inicial que vocês não precisam se preocupar com acertos e erros. Basta você preencher que você garante o meio ponto. A gente pede encarecidamente que vocês não copiem da internet. Por quê? Porque o que vale para nós é aquilo que está na mente de vocês. Porque lá na internet a gente pode ir copiar e colar facilmente. Mas a gente não tem acesso àquilo que está no cérebro de vocês, né? Então isso é muito importante para nós. No conceito de tecnodocência, interdisciplinaridade, políticas e aprendizagem significativa, vão haver 2 quizzes para cada um, tá certo? É por isso que eu estou colocando 2 pontos aqui. Então, cada quiz da tecnodocência vale 1 ponto. Cada quiz da interdisciplinaridade também. E assim até chegar à aprendizagem significativa. O questionário final, ele é semelhante ao inicial, como eu já havia explicado. Também é um preenchimento de formulário e também vale meio ponto. E a gente pede novamente que vocês não copiem da internet. Usem apenas aquilo que está na mente de vocês. Vocês não vão perder pontos porque vão errar a resposta. Mas para nós é importante saber o que está na mente de vocês. Se vocês observarem e somarem todos esses pontos aqui, vocês vão ter um máximo de 10 pontos, que é a nota máxima permitida pela UFC. Então, a gente não faz aplicação de prova diretamente, né? E a gente também não faz média, né, das pontuações que vocês, porventura, tirariam em alguma prova, né? A gente faz o trabalho assim, por meio de atividade, semanalmente, realizando esse somatório ao final desse processo. Em termos de frequência, já que a gente não vai ter encontros presenciais, como é que ele funciona, né? Vocês sabem que a disciplina tem 64 horas aula e a UFC exige dos estudantes 75% de presença, ou seja, vocês podem faltar em 25% da disciplina. Isso significa que vocês precisam ficar atentos ao número de presenças e faltas vinculadas às atividades que são propostas na disciplina, tá bom? Então, para cada atividade que você faz, você ganha 4 presenças, tá certo? E, consequentemente, se você observar, 25% de 64 equivale a 16, então você pode faltar em 4 atividades que correspondem a 16 faltas, tá? Só toma cuidado, porque quando você falta em uma atividade, você vai receber 4 faltas e vai ficar com 0 nessa atividade, né? Então, toma cuidado com isso, porque esse é um elemento que geralmente leva as pessoas para a F, ou geralmente faz com que as pessoas reprovem por nota, tá? Então, por mais que você tenha o direito de faltar, no caso dessa estrutura, você vai perder pontos, tá certo? Então, fique atento a isso, atenta, para não ter problema em relação a essa questão de nota e de falta. Então, recapitulando, cada atividade que você vai fazer dentro dessa disciplina, você vai ter 4 presenças ou 4 faltas. Se você fizer, 4 presenças. Se você não fizer, você fica com 4 faltas, além de ficar com a nota zerada, tá? Se você faltar em 5 atividades, você fica, então, reprovado por falta automaticamente. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, vocês podem lançar lá no mural
do Classroom quando vocês estiverem trabalhando já na disciplina, ou mandar um e-mail para a gente. Eu vou no final apresentar o endereço para que vocês se sintam à vontade para perguntar, questionar. A gente está aqui para ajudar vocês mesmo, tá bom? As nossas aulas virtuais acontecerão sempre no Google Classroom e precisa tomar muito cuidado porque nós utilizamos a plataforma que não aceita o endereço ALU, né, que geralmente vocês usam na UFC. Tem que ser o endereço Gmail. Então, às vezes, as pessoas não conseguem entrar porque não estão acessando pelo Gmail, tá bom? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Esse semestre de 2025.2, a gente está trabalhando com duas turmas. A turma 1, que tem essa configuração rosada, e a turma 2, que tem essa configuração esverdeada. Então, veja se você está na turma certa, né? Eu coloquei o código lá no SIGA da turma 1, já conferindo bem certinho, e o da turma 2 também. Então, se você tiver um amigo de uma outra turma, cuidado, né, para não pegar o código errado. Então, sigam o código que eu mandei para vocês pelo SIGA, tá? Nós temos vários espaços virtuais na Tecnodocência que vocês podem navegar livremente para conhecer aquilo que a gente faz. A gente tem o site da Tecnodocência, né? Ele tem uma configuração assim toda diferente, ele é todo clicável, então vocês podem navegar e conhecer tudo aquilo que a gente desenvolve, né? As nossas publicações, os materiais autorais digitais educacionais desenvolvidos por estudantes do presencial, dos projetos de extensão. Nós temos um blog também que tem recursos para professores de todas as áreas do conhecimento, então quem for das licenciaturas e precisar utilizar esse material está disponível. Nós temos o nosso YouTube, de onde vocês vão pegar vários vídeos, né, sobre o que a gente vai estar trabalhando sobre tecnodocência, inclusive este aqui, né, que eu estou apresentando para vocês. E a gente tem as nossas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram. Se vocês quiserem nos seguir, né, é interessante porque sempre tem novidades para vocês, principalmente quando se trata de emprego na área da educação. Então, é uma coisa que a gente se preocupa em fazer e colocar para vocês. Esses são os nossos endereços, né? Coloquei aqui o portal, mas é o site tecnodocência.virtual.ufc.br. O YouTube, né? Tá lá no Tecnodocência. O blog é RC Produção Intelectual, né? Do Blogspot. O nosso Instagram é @tecnodocência e o Gmail é tecnodocência.lab@gmail.com. A primeira atividade que nós vamos fazer, portanto, é o questionário da ementa. São perguntas do estilo quiz, com informações da disciplina, né? E é um questionário que vale até 1 ponto na nota. Então, essa primeira semana de aula, digamos assim, a gente já vai seguir à risca aquelas datas que foram apresentadas, né? Que vai de 15/9 até 17/9. Uma coisa muito importante, fiquem atentas a esse detalhe. O Classroom, por mais que ele tente automatizar algumas ações, tem outras que ele ainda não automatiza, tá certo? Então, se você vai responder a um quiz que está disponível, a um formulário que está disponível no Classroom, se você responder e não informar para o Classroom que você fez essa atividade, vai aparecer como pendente e vocês vão ficar preocupadíssimos, mas eu entreguei, você não recebeu, professora. Veja, eu não observo se o Classroom está dizendo que está pendente ou não. Eu não vou atrás dessa informação, né? Eu faço de outra forma e vocês vão ver que a gente lança sempre uma planilha de notas para vocês, porque eu vou lá na source, né, na origem do formulário para ver o que realmente vocês responderam, tá certo? Lá no quiz, inclusive para ver os acertos e erros, e no caso do formulário para ver se vocês preencheram ou não. Então não vou muito atrás das pendências que o Classroom me apresenta não, tá bom? Mas para vocês não se sentirem angustiados e angustiadas, vejam que quando vocês forem preencher um formulário, um quiz, vocês entrem aqui em ver trabalho, tá certo? E depois vocês manualmente precisam vir aqui
marcar como concluído. Se você não faz isso, o Classroom sempre vai dizer que você está pendente. Então, se você ficar angustiado ou angustiado porque o Classroom não está reconhecendo que você fez o seu trabalho, né? Vem aqui manualmente e mostre para ele que você fez, tá? Então, você precisa fazer isso. Esse movimento não é automático no Classroom, tá ok? Dúvidas? Manda lá para o mural que a gente está respondendo para vocês. Então tá aí, gente, o nosso site tecnodocência.virtual.ufc.br. Se quiserem conversar mais diretamente com a gente, tecnodocência.lab@gmail.com e aí o nosso Instagram novamente, @tecnodocência. Espero que esse semestre seja muito frutífero, que vocês tragam dúvidas, questionamentos, que a gente possa conversar, discutir um pouco mais, dialogar sobre tecnodocência de uma forma bastante interessante, saudável e que traga boas contribuições para a formação de vocês. A gente se encontra então virtualmente lá no Classroom, viu? Um abração a todos e a todas.